E aí, galera, Mauro aqui, a nossa primeira edição do GeekCast, um podcast que vai falar um pouquinho sobre a cultura geek, nerd, otaku, pop, falando um pouquinho, desmistificando um pouquinho dessa cultura, conversando um pouquinho sobre evento, conversando um pouquinho sobre o que é, algumas coisas que tem dentro, que fazem parte, e a gente vai bater um papo bem gostoso sobre esse assunto. Comigo aqui, Thiago Jesus. Jesus, eu não vou conseguir chamar de Thiago. Thiago, não. Jesus. E vamos lá, pessoal. Bom, então a gente vai falar um pouquinho hoje, para começar esse podcast, nosso primeiro capítulo, falando um pouquinho sobre o que é a cultura geek, o que é a cultura nerd. Para começar, sabe o que é geek? O geek hoje, ele tá bem entranhado junto com o nerd, mas se a gente voltar no tempo, a gente tem aquele nerd, Visão, né? aquele nerd que era bem comum em filmes da década de 80, 90, que Ele que é mais velho sabe falar melhor. que é aquele pessoal mais fechadão, os CDFs da escola, né? Não sei se acho que nem chama mais o pessoal de CDF hoje. Hoje na verdade não pode chamar de mais muita coisa, né? Mas era aquele pessoal que era mais focado em estudar, eles eram mais fechados ali, tinham geralmente interesses diferentes da maioria do pessoal, eles acabavam procurando coisas assim, gostando de coisas de ficção científica, principalmente naquela época, então eles procuravam muito filmes, quadrinho, tinha muito fã de quadrinho, então foi muito associado esse termo, né, do nerd para esse pessoal aí. E com o passar do tempo, foi aparecendo o termo geek, que dá para a gente colocar que é a versão mais descolada assim, do nerd. Ele ele é mais social, assim, ele participa de mais coisas, ele não é mais fechado naquele mundinho dele, então ele interage mais, ele tem alguns gostos em comum com o nerd de antes, mas agora ele tem os outros interesses novos, assim, então foi aparecendo essa diferença, só que agora ele meio que os dois se uniram ali, então você não tem mais a separação. Fulano é nerd, fulano é geek. Não, geralmente a pessoa ali está no meio desses dois mundos ali. Faz uma coisa só, né? Na divisão mesmo, quando você vai estudar esse termo, o nerd seria aquele mais focado nos estudos, a pessoa mais introvertida, mas não só por isso, porque gosta de estudar. E o geek seria alguém que gosta mais de tecnologia. Lá nos primórdios seria isso. Mas como Jesus falou, hoje tá tudo junto, né? Tudo junto. Com o acesso à informação que a gente tem hoje, então acaba andando junto, né? Você tem o lado que busca mais o conhecimento ali, igual o ET Bilu falou, né? Então, você tem o lado mais do nerd, assim, que é a parte estudiosa do negócio, e o geek, que é mais focado na área de tecnologia. Só que hoje tá tudo andando junto ali, e hoje você pega ali, eles tão espalhados, assim, né, por todo lado. Então, tem pessoal que é fã de tecnologia, que daí mistura com quem é fã de série, pessoal que é fã de filme, que gosta de quadrinho, tem... Nerd virou pop agora, né? Mas se você olhar mais de longe, assim, você vê que também está abraçando o pessoal que gosta de cultura oriental. Então, os otakus estão entrando que é um outro termo, né? Que é um terceiro termo que surgiu também, que é o otaku, que é aquela pessoa que gosta de cultura oriental. E já tá surgindo mais termos aí, viu, pessoal? Agora tem um tal do... Como é que chama aquelas seriados chineses? Os doramas. Agora tem um pessoal que é dorameiro, né, também. Já tá entrando também dentro do pacote, os dorameiros. Então, assim, tá cada vez crescendo mais. E daí vai absorvendo tudo. É um conjunto grande com os menores dentro, só que daí eles vão tudo um absorvendo um pouco do outro ali e acaba virando um só. É igual o pessoal
do metal, né? Você tem lá o pessoal, eu gosto de metal, só que dentro você tem os subgêneros ali, mas no final acaba todo mundo frequentando... Todo mundo gosta de rock. Frequentando os mesmos lugares e vai junto para show, mesmo sendo alguns gostos diferentes, ali o pessoal anda junto, tudo, então acaba misturando tudo no final das contas. É bem isso. E assim, eu acho bacana a gente falar que é o que eu falei, hoje o nerd é pop. Hoje é bem visto, né? Hoje a gente tem sucessos de bilheteria, que são adaptações de filmes de super-heróis. Quando eu era criança, ler quadrinho, eu tenho até aqui uma edição de quando eu era criança, os X-Men, eu tô até meio... Naquela época a gente não cuidava, né? Vocês têm cuidado melhor, a gente destruía. Então eu tô com uma edição de quando eu era adolescente, criança, dos X-Men, e ler quadrinho era uma coisa que era muito mal vista, né? Cada cara que lia quadrinho, ele era aquele cara que era nerd. E o nerd, ele sofria muito bullying, né? Sim. Sofria muita ofensa. Nem tinha o termo bullying na época. Na época era esse termo. Era normal. Era normal zoar o nerd. O nerd era um dos que era zoado. E aí, assim, aí falava-se até que o nerd ficava solteiro, que o nerd não convivia. Tinha muito disso, né? Era muito criticado. Hoje, graças a Deus, mudou. Hoje mudou bastante isso, né? Hoje o pessoal é mais bem recebido. Hoje a gente tem eventos, é o que eu falei, hoje um filme de adaptação do super-herói é o que vende, hoje é o tipo de cinema que mais vende. Tem muita gente que não é desse meio que vai no cinema, segue essas séries aí e nunca fez parte disso antes. Agora que tá começando a se interessar. Aí faz cosplay porque gosta do personagem, é uma coisa que é totalmente fechada pro pessoal mais nerd. Faz cosplay, você compra um monte de bonequinho, compra livro. Lembrando que tudo isso aqui é nosso acervo pessoal. E é o quinto do acervo pessoal. Sabe o que tem. Falando disso, antigamente também não tinha loja, né? Era muito difícil. Você tinha muita... Na época lá do... Jesus que é mais dinossauro? Quando tinha... O termo mesmo do nerd, era muito comum as lojas de quadrinho. Então você entrava lá, era como se fosse uma livraria assim, grande, com estantes cheias de história em quadrinho, geralmente de super-heróis, né? Pegava muito Marvel e DC, né? Dark Horse. Não é Dark Horse depois, não é? Não lembro se é a mesma época. Na verdade, Dark Horse é uma subdivisão da DC, né? Era exclusivo para aquilo ali. Hoje você já vai numa livraria, você vê lá, tem as divisões de livro disso, livro daquilo, e tem uma parte para quadrinho, tudo. Então foi ganhando espaço e hoje está entranhado na cultura geral. Né? Se você vai no shopping hoje, tem certeza. Qualquer shopping que você vai, tem pelo menos uma lojinha geek, uma lojinha nerd. Sim, sempre vai ter. E a gente está falando de uma específica. Mas sempre tem uma banca, alguma coisinha, uma livraria, loja de brinquedo, focado nessa loja de roupa mesmo. Você entra nessas grandes redes de loja de roupa, etc. E vai ter uma parte ali que vai ter camiseta lá com logo de filme de super-herói ou de algum anime, mangá. Então tá bem espalhado. E você vê as pessoas usando, né? Antigamente não usava. Usar uma camiseta assim de série, era muito nichado e você já usava e já era criticado. Tinha gente que tinha vergonha de usar para não ser chamado de merda. Você teve alguma situação, Jesus? Não, assim, nunca tive um problema, até porque eu uso pouco. Eu usava mais camiseta de banda, tá? Mas, assim, nunca tive problema. Já vi casos de... tem aquele pessoal lá que você vê, lá, tá passando com a camiseta da banda tal, lá, mesmo aquele cara não conhece nada, sabe? Tem gente que fica, sabe, porque a banda é minha, eu que sou o fã daquilo e ficava com esse preconceito aí, mas hoje pelo menos parece que diminuiu isso, a gente não fica sabendo tanto de histórias assim, né, pessoal. O nerd apanhava, né? Sim, tinha bastante perseguição, sim, tudo, mas agora tá mais tranquilo, acho que por causa disso também, dessa popularização, né, da cultura nerd, então assim, todo mundo tem um pouquinho hoje. Você pega aquela pessoa que nunca leu um
quadrinho, nunca assistiu uma série de super-herói, mas a pessoa tá lá, toda vez que sai um filme novo aí da Marvel, a pessoa tá batendo ponto lá no cinema pra ver, tem um personagem preferido ali que tá sempre acompanhando. Não tem uma pessoa hoje que não conhece Batman, Superman, Capitão América, Homem de Ferro, né? Hoje todo mundo conhece. Pelo menos um pouquinho você sabe quem é, pelo menos, né? Antes tinha gente que nunca ouvi falar desse pessoal aí. E agora não tem como você não ficar sabendo, porque em todo lugar você vai ter cartaz, tem outdoor, você entra num shopping, tem loja vendendo um monte de coisa. Você vai comer em um restaurante, já tá tendo uma promoção ali, junto com o lançamento de um filme, ou com estreia de uma série nova que tá para sair. Esse aqui é um exemplo, ó. Esse copo que eu estou tomando água é um copo da Três Corações com temática de Star Wars. O que tem a ver, né? O café com Star Wars. Café, então tem os baldes de pipoca também que a gente acaba pegando no cinema, né? Mas fica ajudando o que ali em casa. A gente coleciona isso, tem prateleira cheia de balde lá, vai guardando por muito tempo. E aí, fora tudo isso daqui do cenário aqui que a gente vai comprando. É miniatura, é pelúcia, é camiseta, é chaveiro, Pois é. livro, um monte de coisa só para ocupar espaço e depois juntar poeira para ficar mais difícil de limpar tudo depois. Verdade. E assim, é legal falar que dentro, como ele falou no começo, dentro dessa cultura a gente tem várias subdivisões, né? Tem a galera que gosta de série, e aí é o pessoal que vai assistir série, vai comentar de série. Isso vem lá de trás. A gente às vezes pensa, série hoje é popular, todo mundo assiste por causa dos streamings. Mas a gente tem série desde lá de trás. Podemos citar, por exemplo, Star Trek, tem série. Friends é uma série que foi muito popular. Smallville, quando eu era criança, tinha Smallville. Eu não assistia, eu passava no SBT, só que a gente era refém, né? Eu acho que muita coisa que ajudou a popularizar isso é que, primeiro, assim, a gente era refém do que passava na TV. Sim. E a TV, ela entendia que nerd era uma coisa que não vendia. Então ela não passava. Tanto que se você pegar um seriado daquela época, o Smallville, ele é um seriado sobre Superman, mas ele é adaptado para ser um seriado teen. É um Superman teen, é um Superman que tá passando no fim da puberdade. Tá na escola. Então o foco não era ser o Superman, era ser uma série adolescente, tipo uma malhação com superpoderes. Então assim, era o problema. Então não popularizava, não vendia. Hoje a massa passa. Hoje, na TV aberta, você passa à vontade seriados, filmes de super-herói. Você tem programas. Tinha um programa na Globo que passava, que era o Thiago Leifert, que falava sobre videogame. Não lembro o nome agora. E ele acabou fazendo a narração de alguns jogos acho que da série FIFA. Ele que é o narrador na versão brasileira do jogo. Então, a gente tem as séries, né, que eu comentei, que sempre existiram, mas hoje é muito popular. Eu tenho certeza que você que assiste, pelo menos, tem umas 2 ou 3 séries que acompanham. No mínimo. E a gente vê adaptações, né, porque hoje ficou mais fácil. E a gente vê adaptações de, às vezes, coisas mais nichadas. Quadrinhos que, às vezes, não seriam adaptados. The Boys. The Boys é um quadrinho extremamente pesado, extremamente nichado. Pouca gente conhece como quadrinho. Quem conhecia The Boys antes da série aparecer? Eu nunca tinha ouvido falar. Mas é um quadrinho que tem uma importância nos Estados Unidos, do Garfienes. Quer ver um outro? The Umbrella Academy. Quando eu vi esse nome, eu vi o Umbrella, eu tentei relacionar alguma coisa com Resident Evil, por causa da companhia que tem lá, mas não tem relação nenhuma. Não. E assim, então você vê como que... E é um seriado, inclusive, um dos desenhistas, criadores da Umbrella Academy é brasileiro, Gabriel Barra. Ele é do Brasil, ele é roqueiro, ele tem uma banda de rock. Nossa, e aí ele conheceu o pessoal e fez. Então assim, você vê como os seriados vieram crescendo. E quer ver outra? Aí foi de super-herói no cinema. Tem uma situação muito engraçada, que os filmes também maquiavam um pouco essa cultura pop, essa cultura nerd. X-Men. X-Men é um dos primeiros grandes sucessos de quadrinho no cinema. Se você pegar os filmes do X-Men, qual que é a roupa que eles usavam? Couro preto. Eles não usavam. E no quadrinho, não tem um quadrinho que só vê eles de couro preto. Aí tem até uma citação
um dos filmes que tem uma referência, um easter egg, onde o Ciclope entrega a roupa pro Wolverine e é aquela roupa amarela. O uniforme do desenho. O uniforme do desenho, isso, a roupa amarela. E ele fala, não, mas o que é isso? Você queria o quê? Aí ele fala, você queria o quê? E aí agora, tem a mesma situação no seriado do X-Men 97, onde o Ciclope vai entregar pro Wolverine uma roupa modificada. Não, pro Wolverine não, pro Forge. Pro Forge não, pro Cable. Quem não conhece, dá uma pesquisada aí. Uma roupa, ele fala, você queria o quê? Couro preto? Zoando que hoje em dia pode. Hoje em dia critica-se se o personagem não for igual ao do quadrinho. Hoje, por exemplo, eles tiveram várias críticas à Maga Suprema do Doutor Estranho, porque no quadrinho ele é um homem. É? O Mago Supremo, a mestra lá, a ancião. Isso. Na verdade, no quadrinho ele é um homem. E aí eles fizeram uma mulher, a anciã. Então teve muita crítica porque não era igual. Aí às vezes tem crítica porque o personagem é de uma outra etnia. Tem bastante disso. Porque hoje eles querem que se aproxime mais do quadrinho. Tem que seguir a risca ali. Também tá errado. A gente tem que entender que é uma adaptação. Só que por que a gente tá falando isso? Porque lá quando surgiu o X-Men, eles tentaram adaptar tudo para se afastar do quadrinho. Por quê? Porque o quadrinho era coisa de nerd, era coisa que não ia vender. Pegar outro público. Isso, pegar um público genérico. Hoje, eles fazem o máximo para ficar mais próximo do quadrinho possível. Então, vocês verem como ficou mais popular. Aí, depois dos filmes, também a gente tem videogame. Videogame sempre esteve presente na vida do nerd, do geek. Principalmente do geek, né? O videogame ele é mais próximo do geek. Apesar que a gente falou, hoje misturou. Mas assim, o nerd também ele era muito associado ao videogame, só que assim, com o geek, hoje, como ele tem essa ligação com outras partes da tecnologia, então você tem o streamer. Então dali nasceu o streamer. Então você tinha aquela imagem lá do nerd que ele era mais fechadão, mais tímido, então ele não ia botar a cara numa câmera para um monte de gente ver ele jogando. E ainda, se ele jogar errado, para ele aguentar a crítica depois. Então você tem o geek, ele já tá ali, vai jogar mais na zoeira. Tem o pessoal que joga mais sério, ele fica quietão na hora que tá jogando. E tem os que vão lá fazendo piadinha, tudo. Tô aqui, morri ali naquele chefão que foi de novo e tal. E o pessoal que tá assistindo vai na zoeira junto ali, só pra passar tempo. Funciona, tem gente ganhando dinheiro. Muito dinheiro, inclusive. Só uma curiosidade, o mercado game fatura muito mais dinheiro do que o mercado do cinema. Hoje o mercado dos games é um dos mercados mais rentáveis do mundo. O videogame vende muito mais do que livro, lógico. Hoje, infelizmente, a leitura física morreu. Apesar que o nerd ainda mantém. Nerd, o geek gosta. O geek nem tanto, mas o nerd raiz, ele gosta do papel. Hoje de manhã eu fiz uma compra de uma box de 3 livros já. Eu sou mais geek, eu ainda gosto mais do digital. Mas mais um livrinho, como vocês veem. Eu tenho um monte de livro lá em casa. Tenho os livros lá do Drist, que é relacionado a RPG. Acho que são 39 que tem lançados. Eu tô com 32 comprados. Então ainda falta. Eu só não terminei porque os outros tem que ser tudo importado. E daí o inglês. Tem os primeiros ali, acho que os 12 primeiros você até acha traduzido aqui, porque tem edições recentes com tradução para português, mas a maioria é tudo em inglês ali. Então é uma coisa que também dificulta. Principalmente lá atrás, dificultava o acesso nosso aqui. Você não tinha, quando vinha o material no idioma original, então, se você não soubesse, principalmente em inglês ali, você não conseguia aproveitar daquilo. Era um grande problema que tinha, né? Isso pra tudo. Videogame, tanto que, na verdade, a gente até zoa que a gente aprendeu inglês jogando videogame. Eu comecei com videogame e música. Porque, assim, não tinha essa ideia de, como é que a gente faz? Qual que é o termo que usa mesmo? Quando você traz para o idioma? Localização. Isso. Não tinha localização do game. E localização, não só do game, de tudo. Localização não é só você traduzir, é você localizar. O Chaves fez muito bem isso. Quando a gente fala aquele episódio, era melhor ter ido ver o filme do Pelé. Não existia filme do... Gente, você acha que... É mexicano. Você acha que tinha Pelé pro Chaves?
Então ele traduziu, ele era o time dele. Chaves é um exemplo que fez uma localização muito boa. Sim. Tem um anime também que é fantástico. Yu Yu Hakusho. Melhor dublagem que tem. É muito melhor que o original. Eles localizaram. Eles tinham os termos. Claro que tem muita coisa que hoje é considerada errada, né? Mas tinha os termos, eles brasileiraram, né? Eles encaixavam as gírias. Aquela parte que ele fala da... uma gíria bem popular na época do Yu Yu Hakusho. Ele tem uma vez, ele fala que tô na área, se derrubar é pênalti. E os nomes que ele chamava, o Koema, também chamava ele de mergulhador de aquário, pintor de rodapé, tudo por ele ser um super baixinho ali. Nossas, né? Rapadura é mole, mas não... Mas não é doce. Tinha muita coisa. Isso é localização. Mas o Yu Yu Hakusho foi um pequeno exemplo. Naquela época, muita coisa não era localizada. Ou vinha adaptada, aí assim, vinha errado. O pessoal não sabia o que era. Eu estava assistindo uma matéria esses dias sobre como os animes chegaram. E, sem dúvida, tiveram os primeiros animes, Yu Yu Hakusho, Cavaleiro do Zodíaco, mas o que trouxe o anime pro mundo foi o Pokémon. O que abriu a porteira foi o Pokémon. Aí depois todo mundo quis trazer. Aí o Pokémon era da Record, a Globo trouxe o Digimon, que foi o concorrente direto, e a Band começou deu uma ênfase maior pro Dragon Ball. Aí o Dragon Ball deu uma crescida maior. O Dragon Ball é mais antigo, mas ele explodiu depois. Mais ainda depois no Brasil. Falo no Brasil, porque lá no Japão é outra história. Diferente. E a Band começou a trazer uns animes esquisitos. Tinha uns animes diferentes, assim, que não era... Você sabe que ela passou... Ela passou assim. Hentai no horário... Qual? Um filme que, se não me engano, chama não sei o que do demônio. A Lenda do Demônio. Ela passou porque ela comprou um pacote ali, vamos exibir. E ela começou a exibir anime. Nossa. E assim, pra quem não sabe, hentai é conteúdo adulto, né? Um anime com conteúdo adulto. Muitas vezes muito pesado, inclusive. Esse mesmo, ele é bem esquisito. E o pessoal passou isso no horário normal. Esse outro. Esse daí do horário eu não sabia. Foi. Porque eles compraram um pacote. Pokémon tá fazendo sucesso na Record. O que você tem aí? O que você tem de desenho? O que você tem barato? Eu quero barato, porque o Pokémon é caro. Aí eles compraram, e aí comprou umas coisas absurdas. Tem uns animes que passavam lá que não venderam no Japão. Buck é um exemplo, aquele das bolinhas que destacavam, que no Japão não fez muito sucesso. O próprio Cavaleiros mesmo, se você for procurar aí, ele estourou aqui no Brasil e eu acho que na França. Ele não tem tanto sucesso assim em outros países igual tem por aqui. Então, não é pra gente aqui que assistia na TV na época, achava, nossa, é o maior anime de todos. E não é bem assim, não. Só que ele ainda continua forte hoje, principalmente porque, assim, tem a venda dos bonecos, né? Que, é bacana pra caramba de ter aquilo lá. E ainda estão fazendo material dele até hoje, igual o Dragon Ball, né? Que teve o Supers, né? Tem o Super, tem o Heroes, que é uma versão, adaptada, como se fosse, não é canon. Aí tem um agora também que lançou, parece, que Daima, alguma coisa assim. Que eles deixaram os personagens todos crianças de novo. Nossa. Mas todo mundo criança. Tem o Vegeta criança, todo mundo. Foi uma maldição de alguém, algum pedido, alguma coisa. Eu não assisti ainda. Mas, quer dizer, hoje funciona, hoje vende. E o que ajudou muito nisso? A internet. Internet foi o acesso que você passou a ter para esse material todo. Você conseguia assistir online, você conseguia baixar episódio e você tinha sites lá exclusivos sobre anime. Então você conhecia muita coisa que você nem fazia ideia que existia. E não só para anime, mas também mangá também. Você tinha acesso a muita coisa. Isso tudo popularizou. Aí o livro também é uma outra coisa muito presente no mundo geek, nerd. Sim. A gente tem alguns aqui que eu posso citar. Por exemplo, ali, a série do Eldest, do Eragon. Que, infelizmente, o filme foi uma porcaria. Na verdade, eu não achei o filme tão ruim. Você achou o filme ruim? Cara, eu não conheço a história do livro, eu não li. E o filme eu assisti faz muito tempo. Então não achei tão ruim. Mas assim, ouvi dizer que vai fazer uma versão nova. A gente tem aqui também, Crônicas de Nárnia. Pegar a minha varinha. Crônicas de Nárnia, Harry Potter. Harry Potter foi uma febre gigantesca. O fandom de Harry Potter é muito grande.
Só cresceu, né? E tem jogo de Harry Potter saindo, até acho que foi ano passado que lançou Hogwarts Legacy. Harry Potter que é muito popular. Então, quer dizer, livro também faz parte da cultura. Sim. Ali a gente tem os mangás, dá pra vocês verem também, ó, do Dragon Ball, que é a versão de história em quadrinho japonesa. História em quadrinho. Fui muito de ler, não. Acho que eu li 2 mangás inteiros até hoje. Foi Love Hina, que eu peguei emprestado de uma amiga que tinha um monte de mangá, e depois o Kuroko no Basket. Foi só. Eu uso o Dragon Ball. Agora, anime eu até que assisti um tanto, mas lá atrás, hoje eu já não assisto muito. Tem também os Tokusatsu, né? Tokusatsu eu assistia bastante. Pra quem não sabe o que é Tokusatsu, Power Ranger. Esse é o mais vendável, né? O que até hoje existe. Inclusive, ano passado, fizeram um especial de comemoração, né, do Power Ranger. Power Ranger sai até hoje. Até hoje sai. Recente, não foi? Tem um filme modificado e teve um especial da Netflix que conta um pouquinho, tipo, atualizado. Tem os personagens lá do começo. Esse eu não vi. Power Ranger é um exemplo de Tokusatsu que vendeu no Brasil, mas tiveram vários. Na minha época, o principal foi Power Rangers, mas acho que o Jesus pode falar para Kamen Rider, né? Aqui, quando, assim, o que eu tenho na cabeça de quando eu comecei a assistir... Ultraman? Não, o Ultra já era antes ainda. Ultraman eu peguei mas também. Mas eu comecei a assistir na Rede Manchete, aí tinha o Jaspion, Jiraiya, aí tinha o... Kamen Rider Black, tinha os Changeman, Flashman, aí depois foram aparecendo outros ali. Eu comecei a acompanhar com esses aí, lá nos anos 90, comecei nos anos 90, assim. E é outro exemplo também de como eles tentaram sair da essência. Não sei se vocês sabem, Power Rangers é uma versão americana de um Tokusatsu. Eles pegaram um Tokusatsu americano, que eu não me lembro o nome agora. Tokusatsu japonês. Tokusatsu japonês. E aí eles adaptaram para as cenas de luta. Por que eles usam só aquele... Porque lá eles transformavam. Então todas as cenas que eles estão transformados, elas são japonesas. Lá na pedreira, né? Aí todas as cenas... pedreira da Toei. Todas as cenas que tem o personagem, por trás da máscara, o Tommy, etc., são gravados nos Estados Unidos. E assim, fala-se de muita coisa, né? Diz que a história é bem pesada, diz que eles ganhavam pouco, que não acreditavam, diz que eles ganhavam muito pouco. Diz que um deles, que era homossexual, sofreu muito na gravação, que tinha muito preconceito também. E foi muito ruim, porque eles não acreditavam naquilo. Eles, isso aí talvez venda. E hoje é uma coisa que vende muito. Mas, quer dizer, era produzido no Japão, aí eles criaram uma americanizada, quer dizer, a parte de luta fica japonesa, porém as histórias pessoais deles não pode ser japonesa, né? Ele tinha um ar de malhação, assim, também. Porque eles como é que chama? Alameda dos Anjos. Aí eles tinham lá o ambiente da escola e aí do nada apareciam os monstros lá e vamos lutar. Aí depois, e assim, eles, pelo menos a ideia ali era de que eram adolescentes, americanos. Né? Aí você vai comparar com os Tokusatsu lá do Japão, é um pessoal mais velho, já que tá ali, os grupos lá eram formados com pessoas mais velhas, tudo. E pra cá veio essa versão teen do Por quê? Porque vendia. É o que a gente tá falando, naquela época entendia-se o que vendia. O nerd, o otaku, o raiz não vende. Então vamos adaptar. Então tudo que tinha, existia. Não dá pra falar que não existia, mas era modificado. O que mais que a gente tinha? Videogame, quadrinho, livro, seriado. Acho que é basicamente foi isso. Tudo. Então, pessoal, só pra gente poder encerrar, pra não ficar muito longo também, pra vocês não cansarem da gente. Esse aqui rendeu. Esse foi o primeiro episódio do Geekcast, esse podcast que é realizado com o apoio da Lei Paulo Gustavo, Governo Federal, Ministério da Cultura, Prefeitura Municipal de Lins, Secretaria de Cultura e Turismo. Muito obrigado a todos vocês e vamos ter mais. Vai ser nessa primeira leva vão ser cinco podcasts. Esse é o nosso primeiro. Vamos falar sobre vários temas ligados à cultura geek nerd. Até mais, galera! Valeu!